acordo com Amílcar, o cartaginês, que eu acho que vocês devem conhecer, que se encontrava em ação com seus exércitos na Sicília. Reuniu certa manhã o povo e o senado de Siracusa, como se tivesse de deliberar sobre assuntos pertinentes à república. Em um sinal combinado, fez com que seus soldados matassem todos os senadores e os mais ricos da cidade. Então vamos lá. Isso aqui foi um caso muito interessante, que foi o que deu início a uma guerra cartaginesa contra a Roma. Muito interessante falar sobre isso, que foi um desgraçado que começou isso praticamente. Que no final das contas ele não conseguiu bolhufas nenhuma, porque depois disso daí ele se tomou no cu. Então é isso que é interessante vocês entenderem sobre essa parte aqui. Por isso que eu botei essa historinha aqui, porque ele fez esse negócio todinho aqui, mano, pra não dar nada, ele se fuder no final da história. Ele permitiu alcançar o principado e depois mantê-lo com tantas decisões corajosas e arriscadas. Não se pode ainda chamar virtude o matar os seus concidadãos, trair os amigos, ser sem fé, sem piedade, sem religião. Tais modos podem fazer conquistar poder, mas não a glória. E olha que isso é o Maquiavel falando, viu? Isso que eu acho interessante. Como é que pode Maquiavel, o cara, falar que é podre você matar concidadãos? Um cara que ele é meio contraditório. Mas vamos lá. O que é mais interessante? Quem engana será enganado. Por isso que eu sempre digo aqui, não engana ninguém, caceta. Sempre existirá alguém mais esperto que você. Duas coisas importantes que eu deixo aqui pra você hoje. É isso. Se você se acha foda, que é um enganador do caralho, uma hora alguém vai enganar você e vai te fazer de besta. A mesma coisa é você se achar de esperto, é o espertão. Uma hora ou outra vai chegar alguém mais esperto do que você. Bem usada pode dizer que seria aquela ser do mal, for lícito, falar bem. Isso aqui é mais uma putaria de Maquiavel. Fazem instantaneamente pela necessidade de firmar-se. Depois delas são se insiste, mas sim as transforma do máximo possível de utilidade para os súditos. Mal usadas são aquelas que, mesmo poucas, a princípio, com o decorrer do tempo, aumentam ao invés de se extinguirem. Então o que é que ele quer dizer aqui? Que você pode fazer umas putariazinhas, pode fazer umas maldadezinhas assim de vez em quando. É isso que ele quer dizer nessa porra, velho. Mano, que desgraça. Ele tá dizendo aqui que faz um pouquinho assim tal, mano, que seja instantâneo, tá ligado? Se for uma necessidade assim tal, só pra ficar de boa, mas não faça que vire tipo um vício que você fica fazendo isso, porque uma hora você vai se fuder. As ofensas devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que pouco degustadas ofendam menos, ao passo que os benefícios devem ser feitos aos poucos, para que sejam melhor apreciados. Acima de tudo, um príncipe deve viver com seus súditos de modo que nenhum acidente, bom ou mal, faça variar, porque surgindo pelos tempos adversos à necessidade, não estarás em tempo de fazer o mal, e o bem que tu fizeres não te será útil, eis que julgado forçado não dará gratidão. Esse aqui é um ponto importante que eu queria falar para vocês sobre essa questão da ingratidão. Muito importante, por sinal, porque nós estamos em um mundo de pessoas ingratas. E pessoas ingratas trazem muito mais líderes ingratos, ora bolas. Que é o que ele está dizendo aqui, e é o que eu sempre digo nesse canal. Como é que pode um cara, numa época tão antiga, falar coisas que são tão atuais como isso agora? Ele já falava de como o povo ele é ingrato, que eles só vão ver o que é ruim, nunca vão ver algo, o que é bom que você fizer nunca será útil para eles de verdade. Eles sempre verão como atos forçados. Foi forçado isso daí, ele não queria fazer isso, tal. Mas agora quando tem alguma coisa ruim, quando é um mal, mano, eles vão bater em você pelo resto da sua vida, como acontece com a questão dos cancelamentos. Tipo, o cara passa a vida toda fazendo coisa boa, tal, mas errou uma vez, acabou. Vá tomar no cu. É uma completa ingratidão. E é isso que o Maquiavel já falava. Mano, na primeira oportunidade os caras vão mandar você se fuder, vai dizer que foi forçado, tudo que você fizer de bem. Se for pra você fazer o bem, faça de pouquinho em pouquinho, porque as pessoas vão apreciar melhor. Se você fazer de uma vez só, elas nem vão apreciar, vão dizer, ele fez forçado essa porra aí. E as ofensas de uma vez só, a fim de que ninguém fique degustando ela, tal, e parece que você ofendeu menos. Olha só que interessante esse pensamento. E eu quero deixar esse pensamento para vocês hoje. Pensem bem sobre isso. Ainda dá tempo de a gente falar do capítulo 9. Vamos ao capítulo 9 ainda, porque só tem
26 minutos, vai dar muito menos, dá pra falar do 9 e do 10. Se a gente for bem rapidinho, dá pra falar. Então vamos pro capítulo 9. Capítulo 9, Principado Civil. Vamos para aqueles que chegam por meio do crime. E agora nós vamos falar sobre o Principado Civil. Mas passando a outra parte, quando o cidadão privado, não por perfídia ou outra intolerável violência, porém com favor de seus concidadãos, torna-se príncipe de sua pátria, o que se pode chamar principado civil, que é o que acontece aqui no Brasil e na maioria dos regimes democráticos. Para tal se tornar, não é necessária muita virtude ou muita fortuna, mas antes uma astúcia afortunada. Astúcia afortunada, que seria você ver a oportunidade e ficar ligeiro, que é o que realmente acontece. Se você perceber bem, tem muitos caras que fica surfando na onda das coisas e consegue se eleger na hype do momento, vamos dizer assim. E é o que ele está dizendo aqui, astúcia afortunada, que é aparecer a oportunidade e você ser esperto. Digo que se ascende a esse principado ou com o favor do povo ou com aquele dos grandes. O que ele quer dizer com isso? Que você pode ter o clamor popular ou pode ter um peixe grande que vai e te joga lá no meio lá. Porque em toda a cidade se encontram essas duas tendências diversas e isso resulta do fato de que o povo não quer ser mandado nem oprimido pelos poderosos. E esses desejam governar e oprimir o povo. É estes dois anseios diversos que nascem nas cidades e um dos três efeitos, ou principado, ou liberdade, ou desordem. Tá aí o que ele fala. Os poderosos, eu acho que vocês precisam entender que geralmente os poderosos, vocês sabem quem são, não são os ricos. Vamos falar a verdade. Que os ricos, muitas vezes, eles, quando acontece uma putaria, eles têm que sumir. É isso que vocês precisam entender, que os poderosos é quem assume cargos do governo. Cargos governamentais são muito mais poderosos do que os próprios ricos, porque quando acontece uma zoeira, quem tem o poder militar é o governo, caceta. Ele pode botar a porra de um tanque na rua. Um rico não pode botar a porra de um tanque na rua. O rico não pode chegar assim, pegar a porra do tanque e sair arregaçando tudo. Não pode fazer isso. Não tem um exército, uma aeronáutica, os caralho a quatro. Não tem míssil nuclear. Um rico não tem míssil nuclear, caceta. Então como é que ele pode ser poderoso? Então é isso que você precisa entender. Que os poderosos aqui são os governos. Os poderosos, e esses desejam governar. Não necessariamente significa que os ricos querem governar, mas aqueles que estão no governo querem governar e, consequentemente, oprimir o povo. E dessa questão de oprimir pode nascer um cara que sirva, que é o principado, ou pode surgir a liberdade ou o caos completo. É isso que ele quis dizer nessa parte aqui. Que dessa junção entre o que é... Você sabe que, tipo, isso é que vai acontecer. Não vai ter como o Estado deixar de agredir, porque é da natureza do Estado agredir a propriedade privada. É a mesma coisa de você querer que um cachorro ele não cague, porque um cachorro ele tem que cagar. É da biologia dele soltar um barroso. Aí você chega e diz, não, o cachorro não vai soltar o barroso, porque ele aprendeu que é errado soltar o barroso. Mas só que, mano, a natureza dele é soltar o barrão. É isso que você precisa entender. O Estado, a natureza do Estado é a agressão, cacete. Ele não pode fazer, tipo, algo fora da natureza dele, porque ele não existe sem isso, porra. E é isso que vocês precisam entender dessa parte. Ou vai sair alguém que consiga manter uma ordem, que é o principado, ou vai haver liberdade, que vai chegar e vai ter uma possível quebra desse Estado, ou vai ser o caos completo mesmo e foda-se. E se você perceber, todos os regimes mundiais do mundo todo sempre seguiram essa risca. Ou existe um principado que faz o bang, ou eles quebram a porra toda atrás de liberdade, ou vira mesmo uma bagunça, um bananil. É isso que acontece. O principado é constituído ou pelo povo ou pelos grandes, conforme uma ou outra dessas partes tem oportunidade. Vendo os grandes não lhe ser possível resistir ao povo, começam a emprestar prestígio a um dentre eles e o fazem príncipe para poderem, sobre sua sombra, dar expansão ao seu apetite.
O povo, também vendo não poder resistir aos poderosos, volta a estimar um cidadão que o faz príncipe para estar defendido com a autoridade do mesmo. O que chega ao principado com a ajuda dos grandes se mantém com mais dificuldade daquele que se acende ao posto com apoio do povo, pois se encontra príncipe com muitos e ao redor e ali parecem ser iguais, por isso não podem nem governar nem manobrar como entender. Isso aqui é muito importante, que aqui nós temos duas pontes. A ponte do popular, que você sabe como é a opinião popular. A opinião popular é uma desgraça. E às vezes você não consegue governar nem conseguir fazer as manobras, porque a população vive mudando as porra dos negócios. Então, quando você tem um apoio popular, tem essa dificuldade de governança e de manobra. E quando você sobe com os poderosos, aí você tem que ficar com os poderosos. Aí tem outro problema. Olha só como é que é complicada a coisa. Você nunca está livre para fazer as coisas direito nesse tipo de governo, porque não tem como, porque se você não abrir as pernas para os poderosos, você toma no cu. Se você não governar pro povo, você também toma no cu, mas se você depender do povo, você também toma no cu também. Então é algo que é extremamente complicado, pô. E você sabe que isso aqui acontece, só você olhar no jornal hoje em dia que você sabe que é difícil isso. Eu não tô falando nada que seja antepassado, não, porque tudo isso que eu tô falando você tá vendo hoje em dia. Mas aquele que chega ao principado com favor popular, aí se encontra só e ao seu derredor não tem ninguém, ou são pouquíssimos que não estejam preparados para obedecer. Além disso, sem injúria aos outros, não se pode honestamente satisfazer os grandes. Olha só que interessante. Mas sim pode se fazer bem ao povo. Eis que o objetivo deste é mais honesto daquele dos poderosos, querendo este oprimir enquanto aqueles apenas quer não ser oprimido. Contra a inimizade do povo, um príncipe jamais pode estar garantido, por serem muitos. Olha só que interessante essa parte aqui. Contra a inimizade do povo, um príncipe jamais pode estar garantido, por serem muitos. Olha só como é fácil ser inimigo do povo. Dos grandes, porém, podem se assegurar porque são poucos. O pior é que pode um príncipe esperar do povo hostil é ser porque por ele é abandonado, mas os poderosos inimigos não só devem temer ser abandonado, como também devem recear que os mesmos se voltem contra ele, pois que havendo neles mais visão e maior astúcia, contam sempre com o tempo para salvar-se e procurar adquirir prestígio junto àquele que espera que venha vencer. Olha só, mano, só isso aqui já valeu a aula de hoje, porque isso aqui é o que acontece na vida real. Olha só, eu vou explicar para vocês parte por parte disso aqui, porque isso aqui é uma das partes mais interessantes do livro. Vamos lá. Ele não tem, quando o cara chega pelo favor popular, ele não tem ninguém que tá com ele. Essa é a verdade, ele não tem ninguém. Principalmente os políticos, que são os mais poderosos ali, não estão com ele. É o povo que tá com ele. Aí acontece o que? Os grandes, os peixes grandes falam, beleza, né? Você tá com o povo aí, né? Então, a gente vai forjar um negócio aqui pra você tomar no cu. E aí, o que você vai fazer? Porque a gente tem mídia, a gente tem um caralho a quatro, a gente tem a buceta toda pra fuder você. Você vai fazer o que a gente quer ou não? Aí se você falar, não vou fazer não. Aí ele, beleza. Você é honesto, né? Tá bom. Faz uma zoeira fudida contra você lá e o povo fica com raiva de você. E cada vez mais você vai tentando burlar isso. O governo vai ficando mais difícil, porque a opinião pública é uma desgraça e pode ser que o povo fique contra você e você perdeu tudo. Por isso que tem essa dificuldade, porque o povo ele pode abandonar você, mas só que os poderosos, eles não vão só abandonar você, eles vão te fuder, velho. Eles querem que você se lasque, vão te botar uma pessoa como se for o espantalho seu lá para eles fazer as coisas. Já que você não quer, tem outro idiota ali que vai entrar no seu lugar e aí vai arregaçar as pernas pra gente, foda-se. É assim, velho. Olha só como é problemático a situação. E não tem saída. Não tem saída. Inclusive ele fala dos grandes tubarões, que é o que estão com você, os que estão surfando na onda, que querem o dinheiro e não possuem caráter mesmo, foda-se, só estão lá atrás do dinheiro, surfando nas suas costas, e os surfadores que não aceitam rolos, que são os que ele diz que você tem que temer mais do que tudo, esses que não aceitam entrar no esquema lá do barato. Deve, pois, alguém que se torne príncipe mediante o favor do povo, conservá-lo amigo,
o que se lhe torna fácil, uma vez que não pede a ele senão ser oprimido. Mas se torna príncipe pelo favor dos grandes contra o povo, deve antes de mais nada procurar ganhar este para si. Olha só que interessante. Novamente ele vai dizer aqui que você, mesmo que esteja ao favor dos grandes, que os grandes e poderosos tenham colocado você no comando, você precisa ganhar o povo, o que se lhe torna fácil quando assume a proteção do mesmo. Olha só que interessante. Quando você começa a proteger o povo, aí você ganha mais confiança dele. E porque os homens, quando recebem um bem de quem esperava somente o mal, se obrigam mais ao seu benfeitor. Torna-se o povo desde logo mais seu amigo do que se tivesse por ele levado ao principado. Olha só que interessante. Olha só. Então significa que o povo é tão ingrato, mas tão ingrato, que quando eles colocam uma pessoa no poder, eles castigam a pessoa como se fosse um filho da puta. Mas quando não colocam ele no poder e ele protege elas, eles se sentem como se devessem alguma coisa a esse cara, porque não foi colocado por elas. Olha só, velho. Puta que pariu. Como é que pode, velho, o Maquiavel pensar tanto em coisas tão atuais desse jeito? O príncipe pode ganhar o povo por muitas maneiras. Por variarem de acordo com as circunstâncias delas, não se pode estabelecer regra certa, razão pelo qual das mesmas não cogitaremos. A miúde, esses principados periclitam quando estão para passar da ordem civil para um governo absoluto, porque esses príncipes ou governam por si mesmos ou por intermédio dos magistrados. Nesse último caso, a situação dos mesmos é mais fraca e perigosa, porque dependem completamente da vontade dos cidadãos prepostos à magistratura, os quais, principalmente nos tempos adversos, podem tomar-lhes o estado com mais facilidade. Aqui ele está dizendo algo que é meio óbvio, que é através dos magistrados que tem como você derrubar um governo, porque são eles que dão a lei, eles são a lei. Então, basicamente, se fosse para derrubar um estado, eu derrubaria ele através de quê? Da porra das leis, cacete. Então isso é interessante, que o Maquiavel já falava isso há anos. Como é que pode? Todas as vezes vocês vão ver eu dizendo isso daqui. Como é que pode, velho? Um cara naquela época já falar coisas que bate em pleno século 21 e provavelmente vai bater lá no século 30. A gente vai estar falando sobre isso ainda, e ainda vai estar batendo todas essas coisas que o cara falava lá no século 16. Puta merda, hein, velho? Que humanidade desgraçada, viu? Então o príncipe não pode fundar-se naquilo que observa nas épocas de paz, quando os cidadãos precisam do Estado, porque então todos correm, todos prometem a cada um que quer morrer por ele enquanto a morte está longe. Mas na adversidade, no momento em que o Estado tem necessidade dos cidadãos, então poucos são encontrados. E tanto mais é perigosa essa experiência quanto não se pode fazer senão uma vez. Contudo, um príncipe hábil deve pensar na maneira pela qual possa fazer com que seus cidadãos sempre e em qualquer circunstância tenham necessidade do Estado e dele mesmo, e esses então sempre lhe serão fiéis. Bom, quer mais explicação do que isso? Eu acho que eu não preciso explicar essa última parte, não é? Eu acho que não. Porque o que ele está dizendo? O povo é um ingrato, filha da puta. Então o que a gente tem que fazer para o povo sempre ser, mesmo que ele seja ingrato, ele tá ligado a gente. A gente tem que fazer com que ele necessite da gente o tempo todo. Não preciso dizer mais nada. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, porque hoje foi uma pancada no Kengo, para vocês pensarem. Muita informação hoje. 6, 7, 8 e 9. 4 capítulos. Na semana que vem nós iremos para o 10, 11, 12 e o 13. E vamos ver se a gente termina esse mês esse livro. Ainda faltam umas 5 aulas, provavelmente, sobre isso. Mas eu acho que a gente vai terminar, certo? Então por hoje é só. Se gostou, dê joinha, compartilhe. E vamos continuar lendo essa obra, que é provavelmente atemporal, pelo que a gente tá vendo. Então, valeu galera, até a próxima.